Stop. O motivo de me recusar a aceitar que o existencialismo é como outra moda francesa ou curiosidade histórica é que eu acho que ele tem uma coisa muito importante para nos oferecer no novo século. Eu sinto que estamos perdendo as virtudes verdadeiras de viver a vida apaixonadamente, o sentido de ter responsabilidade pelo que você é, a habilidade de fazer alguma coisa por você e se sentir bem com a vida. O existencialismo é sempre discutido como se fosse uma filosofia do desespero, mas eu acho que a verdade é bem o contrário. Uma vez entrevistaram Sartre e ele disse que nunca sentiu um dia de desespero na vida. Mas uma coisa que percebo vendo estes homens não é um sentimento de angústia sobre a vida, mas é uma espécie de exuberância, de se sentir acima disso, como se a vida fosse sua para criar. Quanto mais se fala sobre uma pessoa como uma construção social, ou como confluência de forças, ou fragmentada, ou marginalizada, o que você faz é abrir um mundo totalmente novo de desculpas, e quando Sartre fala sobre responsabilidade, não está falando sobre uma coisa abstrata, não está falando sobre o tipo de alma que os teólogos discutiriam, é uma coisa muito concreta. É você e eu conversando, tomando decisões, fazendo coisas e aguentando as consequências. Pode ser verdade que existam 6 bilhões de pessoas no mundo e aumentando. No entanto, o que você fizer fará diferença. Faz diferença primeiramente em termos materiais, faz diferença para outras pessoas, e isso dá um exemplo. Quer dizer, em resumo, eu acho que a mensagem aqui é: nunca devemos simplesmente nos acharmos ou nos vermos como vítima de várias forças. É sempre nossa decisão quem nós somos. Eu acho que o nosso ponto de vista do mundo contemporâneo é fácil pensar que a ciência vai tirar o lugar de Deus. Mas alguns problemas filosóficos vão continuar dando trabalho. Veja o problema da vontade livre. Este problema existe há muito tempo, desde antes de Aristóteles, em 355 a.C. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, esses homens ficavam preocupados em como podemos ser livres. Se Deus já sabia antes tudo o que íamos fazer, hoje em dia sabemos que o mundo funciona de acordo com algumas leis físicas fundamentais. E essas leis governam o comportamento de cada coisa no mundo. Agora, essas leis, porque são tão confiáveis, permitem incríveis realizações tecnológicas. Mas, olhe para você. Também somos sistemas físicos, não é? Somos apenas combinações complexas de moléculas de carbono. Somos maioria água. E nosso comportamento não vai ser uma exceção a essas leis físicas básicas. Então, começa a parecer se Deus já planeja tudo com antecedência e sabe tudo o que vamos fazer, ou se essas leis físicas básicas governam tudo. Não sobra muito espaço para a liberdade. Então não tente fingir que ignora a questão, ignora o mistério da vontade livre, dizendo, é apenas uma piada histórica, é bobagem, é uma pergunta sem resposta. Então deixe isso para lá, mas a pergunta continua encarando o seu rosto. Se você pensa em individualidade, por exemplo, quem você é? Quem você é, na maioria, uma questão das escolhas livres que faz, ou se responsabiliza. Você só pode se sentir responsável, só pode ser considerado culpado, ou só pode ser admirado ou respeitado por coisas que fez com sua vontade própria. Então a pergunta continua voltando e não temos uma solução para isso. Começa a parecer que todas as suas decisões são apenas uma charada.
barulho e silêncio. Nossa crítica começou como todas as críticas começaram, com dúvida. A dúvida se tornou nossa narrativa. Isso foi nossa busca para uma nova história, nós mesmos. E nos apoderamos dessa nova história, levados pela suspeita que a linguagem comum não pode dizer. Nosso passado apareceu congelado na distância, e cada gesto e sotaque nosso significam a negação do mundo antigo e o alcance de um novo. O modo que vivíamos criou uma nova situação de exuberância e amizade, de uma micro-sociedade subversiva no coração da sociedade que ignoramos. A arte não foi um objetivo, mas a ocasião e o método para localizar nosso ritmo específico e possibilidades enterradas de nossa época. A descoberta de uma comunicação verdadeira se tratava disso, ou pelo menos a busca para tal comunicação. A aventura de encontrar e perder. Nós, os agitados, os inaceitáveis, continuaram procurando, preenchendo os silêncios com nossos próprios desejos, medos e fantasias. Levados pelo fato que não importa como o mundo pareça vazio, não importa quanto o mundo nos pareça degradante e usado, sabíamos que nada era ainda possível e, dadas as circunstâncias, um novo mundo era provavelmente como o antigo. Há dois tipos de sofredores neste mundo. Os que sofrem por não terem uma vida e os que sofrem por terem muita vida. Eu sempre me considerei da última categoria. Se começar a pensar nisso, quase todo comportamento e atividade humana não é essencialmente diferente do comportamento animal. As tecnologias mais avançadas e artesanatos nos levaram, no máximo, até o nível de super-chimpanzés. Na verdade, a lacuna entre, digamos, Platão e Nietzsche e a média humana é maior do que a lacuna entre aquele chimpanzé e a média humana. O reino do verdadeiro espírito, do verdadeiro artista, do santo, do filósofo, é raramente atingido. Por que tão poucos? Porque a história e evolução do mundo não é uma história de progressos, mas sim uma adição fútil e infinita de zeros. Nenhum valor maior foi desenvolvido. E os gregos, 3.000 anos atrás, eram tão avançados quanto somos. O que são essas barreiras que não deixam as pessoas chegarem a nenhum lugar próximo de seu verdadeiro potencial? A resposta a isso pode ser encontrada em outra pergunta, que é esta. Qual é a principal característica do universo humano? Medo ou preguiça?